Olá pessoal, hoje reiniciamos mais uma semana de aula, mais uma semana de atividades. Como sempre eu faço, o começo da nossa aula será com a correção da atividade da aula anterior, que ainda está por corrigir. Lembrando que a atividade da aula anterior, ela falava sobre as relações trigonométricas fundamentais, também falava sobre a definição da cotangente, da cossecante e da secante. Então a primeira questão diz que, sabendo que o cosseno de alfa é 4/5, sendo que 3π sobre 2 é menor ou igual a alfa, que é menor ou igual a 2π, determine. Antes de nós irmos para as observações, para os itens, uma coisa que eu devo estar atento é que quando eu falo que o alfa está entre 3π sobre 2 e 2π radiano, na prática eu estou dizendo que esse ângulo alfa ele está no quarto quadrante. Então, na letra A, eu peço o seno de x. Lembremos que se eu tenho o cosseno, para encontrar o seno, é só lembrar que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, eu vou pegar o lugar do cosseno, trocar por 4/5. Então, vai ficar seno ao quadrado de x mais 4/5 ao quadrado é igual a 1. Resolvendo a potência, 4/5 ao quadrado dá 16 sobre 25. Então, seno ao quadrado de x mais 16 sobre 25 é igual a 1. Esse 16 sobre 25 vai para o segundo membro subtraindo. E aí, quando eu pegar 1 menos 16 sobre 25, nós vamos ter 9 sobre 25. Portanto, seno ao quadrado de x é igual a 9 sobre 25. Pega agora, passa para o segundo membro a raiz quadrada. Então, o seno de x é a raiz quadrada de 9 sobre 25, que dá mais ou menos 3/5. Agora eu devo decidir se esse seno é positivo ou é negativo. Lembremos que nós estamos trabalhando com um arco no quarto quadrante e que para todo arco no quarto quadrante o seno é negativo. Desse modo, então, o seno de x é menos 3 sobre 5. A letra B pedir a tangente de x. Como nós já temos o seno e o cosseno, basta nós lembrarmos que a tangente de um arco é o seno dividido pelo cosseno. Então a tangente vai ficar menos 3/5 dividido para 4/5. Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Dá para a gente cortar o 5 no numerador e no denominador. E fica então que a tangente de x é menos 3 sobre 4. A segunda questão. Um arco alfa é tal que o seno de alfa é 0,9, aproximadamente 0,9. E o cosseno de alfa aproximadamente 0,4. Então o valor aproximado da tangente de alfa é... Bem simples essa questão. Foi dado o seno e o cosseno. Então a tangente você divide o seno pelo cosseno. Desse modo, então, a tangente vai ficar 0,9 dividido para 0,4. Quando eu fizer a divisão, a tangente de alfa vai dar 2,25. Como eu quero um valor aproximado, 2,25 aproximadamente igual a 2,2. Então a resposta correta é a letra B. A terceira questão, tem um pequeno texto aí. Pitágoras de Samos foi um filósofo e matemático grego que nasceu em Samos entre cerca de 571 e 570 a.C. e morreu em Metaponto entre cerca de 497 ou 496 a.C. Texto aí pequeno pego da Wikipedia. Famoso na matemática, é atribuído a Pitágoras um teorema simples, o qual recebeu seu nome. Relacionando os lados de um triângulo retângulo, esse teorema tem utilidade que vai além do campo da geometria, chegando à álgebra e à trigonometria. Neste último campo, decorre desse teorema que, dado um ângulo θ qualquer, temos que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Isso que é a relação trigonométrica fundamental. Eu demonstrei isso, eu falei isso quando eu estava explicando a relação trigonométrica fundamental. O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado igual a 1 é uma decorrência da aplicação do teorema de Pitágoras no ciclo trigonométrico. Dessa forma, se um arco θ ele é do segundo quadrante e ele é tal que o seno de θ ele é raiz de 3 sobre 4, então o cosseno de θ vale. Eu tenho o seno de θ e quero encontrar o cosseno de θ. Então é só a gente pegar a relação trigonométrica fundamental, substitui o seno de θ por raiz de 3 sobre 4 e repete o restante.
Resolve a potência, raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3, e 4 ao quadrado é 16. Repete o resto, mais cosseno ao quadrado igual a 1. Pega esse 3 sobre 16, lança para o segundo membro com o sinal trocado. Então, o cosseno ao quadrado de θ é 1 menos 3 sobre 16. Lembrando aí que o inteiro é 16 sobre 16, quando eu pegar menos 3 sobre 16, vai ficar então que o cosseno ao quadrado de θ é 13 sobre 16. Passa agora a raiz para o segundo membro. Calculando a raiz, o cosseno de θ é mais ou menos a raiz de 13 sobre a raiz de 16, que é 4. Aí nós vamos ter que decidir se eu pego um cosseno positivo ou um cosseno negativo. Para isso, é só a gente observar que o θ é um arco do segundo quadrante, e como no segundo quadrante o cosseno é negativo, então nós temos que o cosseno de θ é menos raiz de 13 sobre 4, e a resposta correta é a letra B. Questão 4. Se o seno de x é igual a 3/5 e x pertence a π sobre 2 até π, ou seja, x pertence ao segundo quadrante, porque vai de 90 a 180 graus, então o valor de cosseno de x é... É outra questão também bem básica, bem simples. Foi dado o seno para a gente encontrar o cosseno. Então eu pego a relação trigonométrica fundamental e vou substituir o seno por 3/5. Então 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. 3/5 ao quadrado dá 9 sobre 25. Repete o restante da expressão. Passo 9 sobre 25 para o segundo membro, subtraindo. Então o cosseno ao quadrado de x é 1 menos 9 sobre 25. Lembrando que o inteiro é 25 sobre 25. Quando eu pegar menos 9 sobre 25, vai ficar 16 sobre 25. Desse modo, então, o cosseno de x é a raiz quadrada de 16 sobre 25. Isso vai dar mais ou menos 4/5. Chegamos naquela parte que a gente vai ter que discutir se eu tomo a resposta positiva ou a resposta negativa. Lembremos, como eu falei lá no começo, que o x ele é um arco do segundo quadrante. Sendo um arco do segundo quadrante, o cosseno dele é negativo. Portanto, o cosseno de x é menos 4 sobre 5. Quinta questão. Considerando que o cosseno de x é 2/5, podemos ter... Aí quando você olha para as opções, é para a gente dizer quais os possíveis valores do seno e do cosseno. Por que a questão fala em possíveis valores? Porque a questão não me diz o quadrante em que esse arco x está. Então não dá para eu saber se o seno e a tangente dele se são negativos ou positivos. Por isso então a gente calcula os possíveis valores do seno e da tangente e vê qual é dentre as opções a que melhor se adequa a essa situação. Comecemos então calculando os possíveis valores do seno. Pega a relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Substitua o cosseno por 2/5. Então, seno ao quadrado mais 2/5 ao quadrado igual a 1. 2/5 ao quadrado dá 4 sobre 25. Esse 4 sobre 25 vai para o segundo membro negativo. Então, seno ao quadrado é igual a 1 menos 4 sobre 25. Lembrando que o inteiro é 25 sobre 25. Quando eu pegar menos 4 sobre 25, vai ficar 21 sobre 25. Contrário da potência é a raiz. Então, o seno de x ele é mais ou menos a raiz de 21 sobre a raiz quadrada de 25, que é 5. Desse modo, então, o seno de x ou é mais raiz de 21 sobre 5, ou é menos raiz de 21 sobre 5. E aí a gente observa que dá para nós descartarmos a letra A e a letra B. Para sabermos, então, qual é a única verdadeira, vamos, então, calcular a tangente. A tangente de x é o seno dividido pelo cosseno. Então, vai ficar mais ou menos a raiz de 21 sobre 5, que são os possíveis valores do seno, dividido pelo cosseno, que é 2 sobre 5. Eu posso aí cortar o 5 dos denominadores, e nós teremos então que a tangente é mais ou menos raiz de 21 sobre 2. Uma coisa que eu devo observar é que, como o cosseno é positivo, o sinal da tangente é o mesmo sinal do seno. Então, onde o seno for positivo, a tangente será positiva. Onde o seno for negativo, a tangente também será negativa. Desse modo, então, olhando aí para as opções, a única resposta que nós temos que se adequa à nossa realidade é a letra E. Eu posso ter o seno de x
raiz de 21 sobre 5, e a tangente de x, raiz de 21 sobre 2. A questão número 6. Um arco x no terceiro quadrante é tal que o cosseno dele é menos 1 sobre 2. Então, qual é o valor do seno desse arco x? Faremos idêntico ao que fizemos nas anteriores. Tomemos aí a relação trigonométrica fundamental e vamos substituir o cosseno por menos 1 meio. Então, seno ao quadrado de x mais menos 1 meio ao quadrado igual a 1. Só que menos 1 meio ao quadrado dá 1/4, porque o expoente é par, então o resultado é positivo. Então, seno ao quadrado de x mais 1/4 igual a 1. Passo 1/4 para o outro lado com o sinal trocado. Como eu tenho 1 inteiro menos 1/4, vai ficar 3/4. Contrário da potência é a raiz, então o seno de x é a raiz quadrada de 3/4. A raiz quadrada de 3/4 é mais ou menos a raiz de 3 sobre o 2, que é a raiz de 4. Portanto, então, como o x ele é um arco do terceiro quadrante, ele tem que ter o seno negativo. Se o seno é negativo, portanto, o seno de x menos raiz de 3 sobre 2, e a resposta correta é a letra A. A questão número 7 da SES Gran Rio. Se o cosseno de x é 3/5 e menos π sobre 2 é menor do que x, que é menor do que 0, então a tangente de x vale. Primeiro observemos que menos π sobre 2 é menos 90 graus. O que é isso? É 90 graus no sentido horário. 90 graus no sentido horário, se você caminha a partir do zero, você vai chegar no 270 graus. Desse modo, então, o x está entre 270 graus e 0. Como o 0 ele é côngruo a 360, eu posso dizer que o x está entre 270 e 360 graus. Desse modo, então, o x está no quarto quadrante. Se ele está no quarto quadrante e eu quero saber qual o valor da tangente dele, como nós temos inicialmente o valor do seno, pela relação trigonométrica fundamental, eu posso encontrar o cosseno. Substituindo, só corrigindo aí o que eu troquei, como nós temos o cosseno, pela relação trigonométrica fundamental, eu posso encontrar o seno. Então, substituindo o cosseno por 3/5, 3/5 ao quadrado dá 9 sobre 25. Ele vai para o segundo membro negativo. Então, o seno ao quadrado de x é 1 menos 9 sobre 25. Isso vai dar 16 sobre 25. Passa para o outro lado com o sinal trocado. Então, o seno de x é a raiz de 16 sobre 25. Logo, o seno de x é mais ou menos 4 sobre 5. Como nós estamos no quarto quadrante, o seno tem que ser negativo. Desse modo, então, se o seno é negativo, ele tem que ser menos 4 sobre 5. Nós encontramos o seno, mas o que a questão pede é a tangente. Então é só nós lembrarmos que a tangente, eu pego o seno, divido pelo cosseno. O seno é menos 4/5, o cosseno é 3/5. Cancelo os 5, ou então, se quiserem, façam divisão de fração. Repete a primeira, que é menos 4/5, e multiplica pelo inverso da segunda. Agora sim, cancela aí os 5, e sobrou que a tangente de x é menos 4 sobre 3. Se a tangente de x é menos 4 sobre 3, a correta é a letra A. Oitava questão. Se a tangente de alfa é igual a 2, e o alfa está entre 180 e 270 graus, traduzindo, o alfa está no terceiro quadrante, então o cosseno de alfa é... O que eu posso imaginar? Se a questão me deu a tangente, que é 2, lembrando que a tangente é o seno dividido pelo cosseno, então nós temos que o seno dividido pelo cosseno dá igual a 2. Desse modo, então, se eu fizer produto dos meios pelos extremos, nós teremos que esse arco alfa, o seno dele é 2 vezes o cosseno. Agindo dessa maneira, eu pego agora a relação trigonométrica fundamental e no lugar do seno eu coloco 2 cosseno de alfa. Então vai ficar 2 cosseno de alfa ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. 2 ao quadrado dá 4, cosseno ao quadrado de alfa, mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Esse 4 cosseno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado vai me dar 5 cosseno ao quadrado de alfa. Esse 5 está multiplicando, eu passo dividindo, e para cancelar a potência eu passo uma raiz para o outro lado. Desse modo, então, o cosseno de alfa ele é a raiz quadrada de 1/5. Vamos observar o seguinte,
A raiz quadrada de 1/5 é mais ou menos 1 sobre raiz de 5, já que a raiz quadrada de 1 é 1 e o 5 fica na raiz. Bem, eu vou racionalizar então, multiplica o numerador e denominador pela raiz de 5. Com isso, então, o cosseno de alfa vai ficar mais ou menos 1 vezes a raiz de 5 é raiz de 5, sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 da raiz de 25, que é 5. Se o cosseno de alfa é mais ou menos esse valor, e nós estamos no terceiro quadrante o cosseno é negativo. Desse modo, então, o cosseno de alfa é menos raiz de 5 sobre 5, e a resposta correta é a letra C. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção da atividade que estava pendente. Eu retomo daqui a pouco com a continuação da explicação do nosso último tópico, para a gente finalizar a parte que nós vamos ver sobre trigonometria no círculo. Até daqui a pouco.